Ficou bom? Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um Sincera Podcast. Hoje com a gente, Lanúzia Gaio, uma arquiteta amiga nossa, que veio falar um pouquinho de tudo que ela já passou e passa no mundo da arquitetura. Entendeu? Então, antes de mais nada, deixe seu like, inscrevam-se no canal, compartilha, curtam e vamos ser felizes para mais um Sincera Podcast. Roda a vinheta, Arthur. Então, Lala, vou chamar de Lala porque a gente já se conhece há quanto tempo? Quase. Mais de 30, vamos colocar Mais assim. de 30? A gente estudou junto, já começa por aí. Vamos colocar mais de Eu, 30. você e Arthur, a gente estudou junto. Sim. Então, Uhum. Lala, eu queria entender, eu queria que você contasse pra gente aí, pra todo mundo que tá escutando, o que te levou a escolher a arquitetura como profissão? Tá. Não sei se é uma história muito comum, mas foi meio intuitivo. Foi talvez um chamado. Foi, enfim, meio surpreso que eu acho, na minha opinião, né? Minha família é mais de advogado, meu pai é advogado, minha irmã mais velha advogada, então minha família era como advogado e professora, enfim. E meio que eu fiz vestibular para direito. Eu passei para direito. E aí, só que era mais de coração mesmo. Então, o coração sentia que tinha alguma coisa que não estava batendo. E aí eu fui pesquisar, fui ver algumas profissões e eu não entendia nada, conhecia nada de arquitetura. Meu avô gostava não se formou em nada, ele era só estudou nas escolas, né? Na época não tinha segundo grau, essas coisas. Mas ele fazia a obra e eu curtia fazer as coisas com ele. Mas para mim eu achava que aquilo era parte do dia a dia, enfim, nunca tinha pensado. Aí fui pensar em arquitetura, conversando com pessoas, falando de arquitetura, só que eu achava que não era para mim. Achava por quê? Porque eu não desenhava. Porque falta de conhecimento mesmo, principalmente, né? E aí eu achava que arquiteto era coisa para quem desenhava muito, era para quem tinha um dom, era coisa de artista. E aí eu achava que não era para mim, mas eu tinha, o meu coração batia forte. Aí até que encontrei com você. Eu lembro disso. E a aí, gente trabalhava no Mercado Sebastião. Isso. A gente se encontrou muito. Então, às vezes parece até um pouco meio que de destino, né? Eu estava muito naquela época, naquele dia, naquela semana decisiva que eu podia mudar de carreira. Antes de eu fazer a matrícula para direito, eu estava assim, é isso. Aí bati assim, não é. O que vai ser? Aí eu encontrei com você. Aí eu falei com você. Aí eu falei, poxa, queria fazer arquitetura, mas, porra, não sei desenhar. E coloquei todas as minhas inseguranças. E aí você é tão natural, ela lá. Não é? Não precisa ser artista. Eu lembro disso. Você lembra? Só para vocês entenderem o contexto da coisa que ela tá falando, foi o seguinte. Eu sempre fui desenhista, projetista, e aí eu fui trabalhar num escritório de... Esse escritório fazia balcões frigoríficos para supermercado. Então, eu era o encarregado de fazer os layouts dos supermercados e trabalhei com coisas grandes aí, Carrefour, Freeway. E Lala chegou uma vez no meu escritório. A gente se encontrou no corredor. No corredor, assim, foi muito... E na época não existia, eu não tinha nem AutoCAD. Não. Eu trabalhava com prancheta. Era prancheta. Eu nunca tinha visto uma prancheta com régua paralela. Eu não conhecia. E eu mostrei minha prancheta e na época tinha
um projeto, cara, de supermercado grande, não sei se era Freeway, não sei se era Zona Sul, e mostrei pra Lala esse projeto, essa planta, né? E comecei a explicar pra ela. Falei, ó, é assim, assado, você faz isso. Aí quando E eu eu vi acho que que era dali... geometria, é geometria. E eu amo Geometria pura, geometria. E é. ali eu senti, assim, uma segurança. Tudo que eu achava que não era pra mim, eu falei, cara, é pra mim. Porque quando você começou a me explicar, eu falei assim, não, isso é pra mim. Eu comecei a me visualizar ali. E aí fui na coragem, que realmente, assim, não tinha feito nenhum técnico de edificações. Uhum. E eu não... Tanto é que eu não preparei... você tem, na arquitetura, você tem que fazer prova de desenho, né? Então, eu nunca tinha feito aula de desenho técnico, para fazer aquela primeira prova de habilidade. Na época era vestibular, agora nem deve ter hoje também, né? E aí eu fui para fazer faculdade e cada ano, assim, quanto mais eu conhecia sobre arquitetura, eu me apaixonava. E eu falava, não, cara, é isso, é isso. E fui me apaixonando. E quando eu fui conhecendo e fui me apaixonando. Foi assim, foi muito bom. E me diz uma coisa, tendo a tua família, em maior parte de advogados e tal, quando você falou que não iria seguir o caminho deles, o que eles falaram pra você? Mas o meu pai, ele levou um susto porque ele estava lá confiante que eu ia, né, fazer direito. Inclusive, eu também me acho que teria sido uma ótima advogada, modéstia à parte, não sendo metida, mas não sendo... Assim, eu tenho muita facilidade, né? E aí, porque eu gostava muito de conversar com o papai. Então, aí, acho que ele levou um susto, porque eu também tenho como eu falei, uma facilidade no direito. E ele levou um susto, mas apoio geral. Acho que foi mais um susto mesmo de quebrar paradigmas, né? E aí fazer diferente, aí dar aquele susto, mas sentiu até uma certa admiração da coragem de fazer uma coisa diferente, né? Eu tinha também eu sei que meu avô iria ficar com orgulho, porque ele era de obra, ele fazia obra, né? Ele que fazia muitas coisas. E aí foi apoio, foi surpresa e legal. Vai em frente. Aí minha família foi apoio normal. Então, vamos lá por parte. Fez o teu vestibular, entrou pra arquitetura. Teve alguma hora que você falou assim, porra, eu devia ter feito direito? Ou você, durante o teu trajeto, durante o teu percurso na arquitetura, você falou, cara, é isso aí, foi a escolha certa? Na faculdade, não. Na faculdade foi sempre a escolha certa. No mercado, aí, trabalhar... Muita dificuldade durante a faculdade? Já chegou em... Não, na faculdade, a dificuldade que eu senti, assim, foi não ter me preparado antes. No sentido de, eu vi, assim, se comparando com as outras pessoas. Uma coisa nova, né? Uma profissão nova. Então, quem tinha feito, segundo um técnico em edificações, tinha umas facilidades que eu não tinha. Mas aí tudo bem, aí superava, aí aprendia muito mais rápido, eu tinha que alguma coisa e eu tinha que me dedicar mais. Eu só senti eu tinha que me dedicar a algumas coisas porque, como eu falei, eu não sabia nada desse universo. Então, quem eram arquitetos famosos, então foi um pouco da dificuldade que eu Porque, tive. na verdade, você ouvia falar, mas não tinha tanta referência, tipo um Niemeyer da vida. Você conhecia o trabalho dele até a hora de escolher arquitetura. Cara, quero seguir Oscar Niemeyer. Tem outros aí, não vou citar nomes, mas são muito influentes aí. Já trabalhei com alguns. Mas Oscar Niemeyer, vamos lá. Porque olha só. Oscar Niemeyer é um puta arquiteto, incontestavelmente. O problema dele é que a maioria dos engenheiros
tem um problema muito sério com ele. Ah, Por quê? Oscar Niemeyer foi um cara, né, cara, que... e eu escutava muitos engenheiros falando isso. Eles falavam, cara, colocar o pensamento de Oscar Niemeyer, executá-los, é uma coisa completamente, assim, é uma coisa difícil, porque são muitas curvas, e para quem entende de engenharia, de arquitetura, forma redonda uhum. é um troço assim, entendeu? Um desafio. Vamos lá. É, eu O imagino. Man de Niterói. Uhum. São coisas assim que. E isso te é, chamou a atenção de fazer. Ah, não, eu quero projetar alguma coisa louca, alguma coisa mirabolante, ou você nunca teve essa. Então, algumas eu sou muito exatas. Eu te falei, quando eu vi que era geometria, quando eu vi compasso, e esquadro, e régua paralela, né? Então, me encontrei, porque eu adorava geometria. Adoro. Tudo de cálculo, eu gosto. E aí, então, não sou muito da área artística. Então, minhas dificuldades na faculdade, de mim mesma, assim, as matérias eram essa aqui, a parte artística. Então, isso é a matéria plástica, que a gente chama, que é fazer maquete, que é quando você libera muito. Aí eu acho que eu sou meio travadinha, não sei se eu sou travadinha ou não, mas não tinha muito esse negócio de fazer nada mirabolante, não. Mas não é o meu perfil. E tudo bem, Uhum. né? Eu admiro, mas não me atiça. Não me atiça. E Entendi, tem gente entendi. para isso. Eu tenho amigos e eu fazia os trabalhos colava com essas pessoas. Na faculdade foi muito legal. Eu colei muito com pessoas que a gente se completava. E é porque é difícil. Eu era uma das poucas que gostava de exatas. Então era fácil encontrar alguém, um parceiro, uma parceira que me completasse. Mas tinha era a parte artística. Não que uma pessoa não possa ter as duas, né? Lógico. Mas eu colava muito com as pessoas, com essas pessoas. Então a gente se completava. E aí ficava uma coisa bem legal. Eu gostava, adorava os meus trabalhos. Agora, era muito gostoso fazer na faculdade, eram muitos trabalhos em grupo. Entendi. E acontecia muito disso, de se completar. Entendeu? E foi. Também a idade, né? 20 e poucos anos, né? Então, autoconhecimento tremendo nesse sentido. Né? As minhas habilidades e, e a falta, e você completar. Eu acho que essa vivência na faculdade é essencial na vida. Assim, na faculdade ou na vida, né? E aí, a minha experiência, eu aprendi isso na faculdade. Entendi. Faculdade é uma coisa que nem todos estão preparados, né? Hum, Houve algum momento hum. durante esses 5 anos que você falou assim, cara, vou chutar o balde e vou mudar minha vida? Não. Inclusive, eu engravidei e casei estudando ainda. Eu, na verdade, eu não parei 6 meses. A minha filha nasceu em agosto. Semana que vem é aniversário dela. Então, nasceu em agosto. Então, eu estudei até agosto. Mas aí, e eu estava toda planejadinha para fazer as provas, os trabalhos, numa licença, né? Mas aí, é fogo, de novo. Fico achando que é uma coisa e é outra. Aí, ser mãe é muito diferente. Então, não consegui. Aí, eu não consegui terminar. Mas eu, quero dizer, eu nem fiquei 6 meses parada. Eu ainda tentei. Uhum. Tentei até ela nascer. E aí, eu falei, não, vou ficar... Não vou fechar o semestre. E aí, parei. Mas no semestre... Aí, acho que eu fiquei um semestre parada. Aí, sim, eu vi a dedicação que ela precisava, né?
Então, fiquei... Minto, não. O que eu fiz? Eu peguei um semestre e fiz em 2. Então, ao invés de, eu não lembro, ao invés de fazer 6 matérias, eu fiz 3 e 3. Mas eu não parei. Eu não parei. No ano seguinte, no semestre seguinte, eu voltei, e aí eu fiz pouquinhas matérias. Então, eu não tive nenhum momento, nem nesse, que eu poderia ter falado, não é para mim, alguma coisa assim. Por mais difíceis que tenham sido as coisas, você... Eu sou uma pessoa que adora desafio, né? E aí, eu acho que também tem isso. E eu tinha na minha cabeça que eu tinha uma meta de me formar. Sei lá, tinha alguma coisa assim, de me formar. E foi. E, lógico, dá muito... Cara, é uma faculdade muito trabalhosa, muito. A gente quase não tem nada para ler. Mas a gente tem muito trabalho manual, trabalho prático, né? Muitos projetos. E é muito trabalhoso mesmo. E aí você cansa, mas nunca pensei em desistir. Era assim, na verdade, eu me sentia privilegiada. Eu tinha, na minha casa, a sala de jantar era minha, a mesa da sala de jantar era minha, porque ficava lá, meus projetos, tudo grandão, né? Então, eu tinha trabalhos para fazer, então você não faz em um dia, vou sentar e fazer um projeto, você leva semanas, né? Meses. Aí, então, ficava lá o desenho na mesa de jantar, e aí eu chegava, sempre fiz estágio, desde o primeiro ano. Chegava do estágio da faculdade, já assim, deixa eu desenhar um pouquinho, deixa eu fazer aqui um pouco. Cara, isso acontecia direto. Quando eu via, eu me empolgava e eu escutava os passarinhos cantando. Aí que eu olhava para a janela e falava assim, tá amanhecendo. Eu não via a hora passar. Então, era cansativo, mas era prazeroso. Então, foi assim. Foi. Entendi. Me diz uma coisa. Na essência da arquitetura, para você, como você se enquadra melhor? Vou te dar um exemplo. Você é a pessoa que prefere fazer uma reforma, você é a pessoa que prefere idealizar um projeto do início, você é a pessoa que está mais ligada à legalização. Hoje, no ramo da arquitetura, o que você se identifica mais? Eu vou colocar de uma forma genérica e depois eu vou afunilar para colocar mais prática. Porque eu sou muito diversa, assim. O que acontece? Eu já trabalhei em muitas áreas. Primeiro que a arquitetura é muito vasto. Isso já me encanta também. E desde a faculdade, né, que eu descobri, que eu falo coisas que eu não tinha conhecimento. E quando eu vi, porque a arquitetura você tem projeto, você tem a parte de exatas, a parte artística, você tem a parte de história, que é a parte de restauração. Cara, e a recente que eu digo até... que eu descobri que uma área legal é até... junto com história, de fazer arqueologia. Legal, legal. Então, tem várias especializações. Tem a parte mais engenharia mesmo, tem decoração, tem cenografia, é muito vasto, é muito. Tem a legalização, né, que eu venho de família Você fez muito disso, né? Eu venho de família de advogado, então, para mim, flui, é muito natural. Então, parte de norma técnica, meio ambiente, cara, é muito vasto, é muito vasto. E eu tenho, lógico que eu não vou em tudo, mas eu tenho experiência em muitas áreas. Hoje eu consigo juntar. Então, a pergunta de novo que você falou, onde eu me encaixo na essência. Onde você se encaixa na arquitetura. Para então, onde a arquitetura te levou? Lembrei que eu ia falar. Então, isso até eu falo com algumas pessoas mais jovens. Cara, dá o primeiro passo, que as coisas se encaixam. E entra no fluxo, que as coisas se encaixam. E seja o seu melhor, faça o seu melhor.
que as coisas vão se encaixando. Por isso que, assim, de uma forma genérica, depois eu vou mais na prática. Porque era assim, eu me colocava em situações, ou eu me via em situações, sempre na mesma situação. Meio que o caos e transformando um caos em alguma coisa mais sólida. Do abstrato, eu vou materializar mais com o tempo. Então, eu peguei muito a área de pessoas que não sabiam o que fazer, tipo, vamos fazer uma coisa nova, de inovação. Clientes, por exemplo? Não, eu sou autônoma há pouco tempo, assim, eu tenho muito mais tempo de trabalhar em empresas. Então, eu trabalhei numa empresa que ela era de São Paulo, ela cresceu e era um escritório e eles cresceram e foram fazer... Empresa de arquitetura? Não, de legalização de arquitetura. Uhum. Então, ter as filiais, porque eles pegaram o contrato e faziam legalização no Brasil inteiro. Então, tinha filial. Então, eu fui a primeira equipe. Eu fiz parte da primeira equipe. Aí, logo no início, eu falei, a vida direciona. Então, viram o meu potencial e eu fui ser a supervisora ali. Por quê? Porque era uma coisa nova. Ninguém sabe o que vamos fazer. Vamos descobrir como fazer? Como montar esse escritório? Então, eles são paulistas. Como funciona aqui no Rio de Janeiro? Também não sei. Você não sabe, eu não sei. Vamos descobrir. Nessa hora, me encaixo numa liderança certa. Entendi. Nesse momento. Aí, uma outra empresa, eles eram empreiteiros. Aí, o dono, não, agora vou ser uma construtora. E aí, ele quis ampliar. Aí a gente conversando, então a gente trocava muito. Aí ele me colocou, você é gerente, vamos lá, você vai montar o departamento de arquitetura, de projetos. Aí tá, como é? Não sei, também não sei, vamos descobrir, entendeu? Então, todo momento que eu não sei, vamos descobrir, eu tô ali. Sempre me vejo nesse papel, né? E então, legalização foi muito bom, assim. O que acontecia? Como a gente pegou no Brasil todo, então, eu era da área do Rio, só que a gente pegava legalização em Maricá, em municípios que a gente não conhecia. Então, eu tinha que estar sempre estudando alguma legislação. Então, isso sempre está presente. Você está estudando, aprendendo e desenhando. Cada município. É tudo parecido. Tem uma base, tem uma linha, né? Tem uma base. E aí... mas tem alguns detalhes diferentes. E aí você vai aprendendo. Aí, esse município é assim, esse município já... Em termos de legalização, eu não entendo nada de legalização. Sou, assim, zero cego. O que tipo assim, vamos supor, uma pessoa que quer construir alguma coisa, ou uma loja, ou quer fazer uma reforma de um empreendimento comercial, o que ela tem que ter em mente em termos de legalização para tudo andar no conforme? Para não ter problema. O que uma prefeitura exige? Quais são as exigências que você tem que ter? Então, a gente tem os índices urbanísticos, né? Cada município vai ter suas regras. Chama de regras, mais fácil. Então, é onde diz que você só pode ter até 3 pavimentos, é onde diz que você tem que ter acessibilidade para especial. Então, 1 banheiro, 2 banheiros, quantos banheiros? Então, cada município vai ter o seu índice urbanístico e tal. Então, na hora de fazer o projeto, o arquiteto já tem que saber, ele tem que saber quais são as exigências que ele tem que atender daquele município. Então, principalmente se for um estabelecimento comercial, né? Então, se tem que ter rampa e acessibilidade, né? 90/50, NBR. 90/50 é clássico. Mas aí, quando área permeável, você tem que ter paisagismo, quanto que você pode construir, quantos % do terreno, quantos andares você pode construir, enfim, você vai estudar a legislação
daquele município. E isso muda de bairro a bairro também. É, Aqui no Rio de Janeiro, grandes cidades. na Nossa, Orla, por São Paulo, exemplo, você tão não pode ter um complexo. prédio... Agora, você não pode ter um prédio muito alto por conta da sombra que causa na praia. Não, É. não tem um negócio Também desse? tem a parte de ventilação, até de você ter circulação de ar também, De né? ar, é. E aí tem muitos detalhes. Tem aqui, saber que se você construir acréscimo, você tem que, dependendo da área, mas é pouco, assim, tipo, já pouquinho você já tem que plantar uma árvore. Uhum. Aí, se você não tiver o espaço no seu terreno, aí você faz doação, aí a prefeitura planta aí em algum lugar. Retirar a árvore nunca, né? Não, nunca também não. A gente evita ao máximo, mas às vezes não tem como. E aí você faz alguma compensação. Tá, Se e você aí... tirar uma, você coloca em outros lugares. E aí Você faz é isso que eu ia te perguntar. Porque hoje a legislação do meio ambiente está muito em cima. Então, são todas as árvores que você pode tirar ou não? Árvores, por exemplo, uma árvore centenária, uma árvore... Aí você tá pegando pesado. Não, Não, aí eu não porque sei. Vai são ter que fazer árvores... um estudo, Porque tudo prós e existem árvores contras, né? catalogadas. Hoje eu Sim, trabalho num sim. lugar que a parte da frente, as árvores são todas catalogadas. Então, mesmo que, vamos fazer... Não, não pode. Tá tudo ali no catálogo, você não tem como tirar. Uhum. Por outro lado também, a gente sabe que uma amendoeira, tá? Só faz levantar calçada por conta das raízes. Esse tipo de árvore é mais fácil você tirar, é mais fácil você Não, com lidar com uma certeza, né? prefeitura. Com certeza, porque você tem que olhar o prós e contras das coisas, né? A finalidade e também o que você está falando, o significado daquilo, né? Então, é para arborizar, para dar sombra, para melhorar o clima, é uma coisa. Agora, ali, se tem algum patrimônio histórico, algum valor, Pô, imagino, né? imagino. E aí vai ter um tratamento totalmente diferente, né? Mas aí é legal que você falar sobre a cultura da gente contratar os especialistas, né? Uhum. Então, qual é a árvore, a planta, a vegetação adequada para aquele lugar? Aí o especialista vai recomendar em relação à raiz, a ter o sol da manhã, o sol da tarde, muito sol, pouco sol. Aí é o especialista. A gente tem aula, tem uma noção, mas é o especialista que vai recomendar a melhor vegetação ali para aquela situação. Entendi. E me diz uma coisa, em termos de trabalho autônomo, cliente que às vezes chega e fala assim, uma amiga que você nunca viu, que foi indicado, e fala assim, cara, preciso fazer uma reforma no meu apartamento. Me ajuda. Quais são os primeiros passos? A gente não terminou aquela pergunta, mas vamos lá. Então, fazer uma reforma no meu apartamento. Porque tem muita gente que acha... Tudo depende muito... que tem uma visão. Eu quero fazer isso, quero tirar aquela porta, quero mudar essa janela de lugar, mas não sabe que tem uma verga, não sabe que existe uma estrutura por trás daquilo que já está pronto, que talvez não possa se mudar. Sim. É bem interessante. Eu acho que o ideal é ter uma primeira conversa com o arquiteto ou o profissional, né? Acho que a gente vai sempre cair nessa história do especialista. Porque o especialista não quer dizer que ele é um trabalho, mas as pessoas esquecem que existe a consultoria. Às vezes é uma conversa de meia hora. Vai te clarear. Na maior parte das vezes, o cliente é leigo em termos de arquitetura. Sim. E aí é você, como profissional, que tem que nortear ele da melhor forma a ser feita, né? Porque, né, o especialista vai fazer, no caso, o arquiteto vai fazer
a análise, né? O cliente vai chegar, você vai chegar, vai falar o que você quer. Porque precisa ser feita essa análise. Tem coisas muito simples e tem coisas complexas, né? E aí, tem horas que você dá conta, um faz tudo dá conta, não, tem coisas que tem que ser um engenheiro, calculista, tem coisas que é um arquiteto que já vai dar conta, então você mesmo, às vezes em meia hora de conversa já te direciona, às vezes não, depende, não, vamos fazer um projeto, isso aqui vale a pena. Pegar um exemplo assim, uma reforma num banheiro recente. Então, a princípio, a cliente só queria trocar revestimento. A princípio, pode ser uma coisa simples, né? Só que, quando foi tirando os revestimentos, aí viu vários encanamentos entupidos, aí teve que trocar a posição de instalação de gás, porque já não estava aparente, não estava embutido, né? Então, ela foi ajeitar. Então, aí começa a ficar mais complexo. Então, o cliente não tem como saber se é simples ou se é complexo. E aí, nessa conversa, ali a gente foi direcionado, entendeu? Lógico, aí isso aí tá bem óbvio que se você mexe em estrutura, né? Aí você tem que ter até um engenheiro calculista. É isso que eu ia te perguntar. Né? Até onde vai o limite do arquiteto e começa o trabalho do engenheiro? Cara, eu gosto sempre de trabalhar sempre junto, mas vamos lá. Também tem coisas simples, não precisa. Mas, para mim, é mais na parte da estrutura, né? Depende da experiência do arquiteto. Porque a gente aprende assim, na faculdade, a gente aprende um pouco de tudo. Um pouco de muita coisa. Entendi. Um pouco de elétrica, hidráulica, estrutura metálica, estrutura de concreto. A gente aprende, só que a gente não se aprofunda. E uma das coisas que faz eu chamo de ser tradutor. A gente é bilíngue, poliglota, né? Porque a gente traduz para o leigo. Então, isso já fiz também muito os trabalhos, né? Trabalhando assim. Você fala com... Então, você quando está gerenciando mais uma obra. Não gerenciando a obra com a mão de obra lá, mas de uma forma mais genérica. Então, aí eu falo com o cara de instalação de ar-condicionado, aí falo com o eletricista e tal, e traduzo tudo para o cliente. E aí a gente dá a informação numa linguagem que não seja... que eu nem tô... Aqui não estou usando linguagem técnica, né? Não, é justamente lógico. isso. Aí você traduz uma linguagem técnica para uma linguagem mais coloquial. Coloquial, assim, né? E aí, para o cliente tomar as decisões. Que é o que, na verdade, a maioria das vezes acontece, né? Porque, foi o que eu te falei, nem todo mundo que está afim de fazer uma reforma, ela entende de arquitetura. Nem todo mundo que, tá afim de fazer uma reforma sabe que um porcelanato X ou Y é melhor do que um piso de uma baixa qualidade. É isso que eu ia te perguntar também. A gente estava conversando antes aqui. Quando você vai fazer uma reforma no apartamento de uma pessoa que é leiga, tá? Que ela recebe a informação de uma amiga, X ou Y, e fala assim, não, fulana, essa obra aqui você vai gastar 20 mil reais. E quando você coloca no papel, sobe para 70. Cara, como é que você chega para essa pessoa e convence a ela a gastar 50 mil a mais em termos de material, em termos de profissional? Porque você não trabalha sozinha, você está atrelada a um profissional que tem uma equipe, que vai trocar o seu piso. São os pedreiros, são os pintores, são os eletricistas, são as pessoas que trabalham com instalação predial. Como é que você faz para convencer? Se eu cheguei... Porque eu compro
a ideia do cliente. Então, tá, cliente falou que é 20 mil, eu falei, tá bom, vamos lá, vou acreditar. Quando eu vou colocar no papel, eu falo, não é, é 70. Então, para eu chegar nesses 70, eu estou embasada, eu não estou falando aleatório, estou falando... Eu cheguei, tem um motivo para eu chegar nesse valor. E aí eu coloco tudo para o cliente. E eu coloco os prós e contras. Também tem isso. Na empresa que eu trabalhava, a gente fazia muito isso. De até decidir o que é paliativo e o que é realmente que vai ser uma coisa consistente. Que é a solução do problema. Isso é sempre o cliente que vai tomar essa decisão, né? A gente coloca o prós e contras das duas opções. Então, a gente tomava muitas decisões, que eram escolas. Então, a gente tinha que resolver uma coisa rápida. Então, vamos fazer um paliativo para um vazamento no telhado, alguma coisa assim. Então, vamos fazer um paliativo, mas sabendo que nas férias a gente vai ter que trocar toda a telha. Exatamente. Eu passo por isso. Eu passo por isso. E aí, você vai explicando para o cliente. Eu não vejo muita dificuldade, porque eu estou embasada. Eu pensei nas algumas opções. É lógico que eu estou aberta a ideias também. Entendeu? E muitas vezes eu penso junto com o cliente. Eu coloco a situação e faço ele participar. E aí, eu acho que não tenho tido problemas, assim, sabe? Porque ser transparente, ser claro e assim, embasado. E assim você traz o cliente Sim. para você e você cria um vínculo de confiança, né? Porque tem que ter. Eu acho que num projeto desse, numa reforma ou não, ou num trabalho arquitetônico, seja autônomo ou para alguma empresa, a confiança tem que ser mútua, né? A pessoa tem que acreditar, tem que confiar. Pô, não, ela tá falando isso, beleza, é porque ela entende. Embora eu não entenda porra nenhuma, mas eu tenho que acreditar, porque a coisa tem que sair dessa forma, né? E é muito importante ter confiança. Não vou quebrar, assim, a confiança do cliente em mim, né? É uma coisa que eu valorizo. Porque eu acho que para você tem que ter para poder andar, o negócio andar. Você falou da confiança entre você e o cliente. E a confiança entre você e o teu empreiteiro. Porque, cara, eu reformei meu apartamento em 2011, 2012, tá? E toda segunda-feira não tinha ninguém na obra. Eles recebiam, eu pagava o empreiteiro, que pagava ao pessoal. Segunda-feira estava todo mundo de cara inchada e ninguém ia para a obra. E aí, você tem equipe própria? Você tem pessoas que já estão acostumadas a trabalhar com você? Como é que você faz numa questão dessa? Tá. Hoje, o que aparece mais para mim é mais projeto, né? E mais também planejamento e tal. Mas eu tenho... Não é minha equipe, mas eu tenho os contatos. Tem sempre os contatos. Tem que ter, né? E aí, então, quando aparece alguma necessidade, alguma obra, aí eu tenho algumas pessoas de confiança, de trabalho, né? Entendi. E aí você vai construindo com o tempo, né, a sua equipe. Que fazem tudo. Instalação predial, elétrica, pintura, serviço de pedreiro, tudo. Você tem hoje uma equipe pronta para trabalhar com você. A hora que... Entendi. Parceiros. E sempre eles se conhecem também, né? Porque às vezes porque também, como não tenho muito contato, muitas obras, então alguns saem do mercado, mas aí já aparece outro, já... É uma rotatividade muito grande é uma rotatividade. Esse ramo, né? Sim. Eu, por exemplo, conheço vários aí que nunca tentei me aventurar no ramo das empreitadas,
Mas conheço vários amigos que se dão muito bem aí. Eu não sei se por conta dessa pandemia, Hum. que as pessoas ficaram mais dentro de casa e aí puderam olhar mais para dentro das casas e... Pô, peraí, tem uma rachadura ali, ó. Uhum. Ah, aquela parede não tá tão legal. E aí, cara, começaram a fazer mais coisas Aconteceu. dentro de casa, né? Sim, É, sim. isso E mudou muito, né? isso na época rolou muito. E mas hoje o que eu acho que ficou de resultado ali são os home offices. Quem ficou mais em home office, porque isso já passou, né? Quem voltou a trabalhar na rua, acho que deve ter Uhum, voltado para o uhum. mesmo ritmo de não prestar atenção. Pô, chega em casa cansado, vai dormir e não presta atenção né, nos detalhes, não tem tempo. Agora, como hoje tem muito home office, aí eu acho que é onde ficou essa questão de pessoal querer valorizar mais o espaço da casa, porque fica mais tempo em casa. Entendi. Né? Onde você fica mais tempo, você tem que se sentir bem. E aí, eu acho que essa necessidade aumentou, sim. Sim. E me diz uma Agora. coisa, teve alguma situação, Hum. como autônoma ou como profissional de uma Hum. empresa, que a tua consultoria técnica evitou algum desperdício, algum custo desnecessário? Vou te dar um exemplo. Olha, comecei essa obra aqui, mas comecei na cara e na coragem, porque eu conheço o pedreiro que faz isso aqui. Mas chegou numa hora que a gente encontrou uma tubulação que estava quebrada. A gente viu que a instalação elétrica estava Hum. subdimensionada porque eu comprei 2 aparelhos de ar-condicionado. Se isso já aconteceu, sempre. Sempre, né, Sempre no dia a cara? dia. É a Sempre rotina. acontece, né? E acho que é do meu papel, né? Um dos meus papéis. Que é, eu estou sempre avaliando isso, o que realmente é necessário. O que. É lógico, a gente aprende até. Eu lembro até dessa aula na faculdade. Mas, às vezes, porque assim, o que é necessário? Às vezes você quer fazer transmitir imponência. Então, você vai fazer uma construção grandona porque é a mensagem que você quer passar. Tá entendendo? Então, é desnecessário, eu vou fazer um negócio grandão e que eu não vou usar? Mas é desnecessário? Depende, porque você quer passar uma imagem, Uhum, né? uhum. Digo, empresas ou até pessoa. Então, o necessário é isso, né? É o que você realmente quer. O cliente, né, quer. E aí, então, eu tô sempre avaliando isso. Então, é no dia a dia. Então, vamos lá. Ontem mesmo na casa da minha mãe. Aí a gente tava trocando umas pedras de mármore. E eu vi que eram coisas antigas, estava uma espessura de 4, 5. Aí, só que era no terraço, enfim, não é uma coisa muito vista totalmente lá. É mais uma área de estoque do que de vivência. E a gente teve que trocar. Aí eu falei com ela, mãe, ó, não precisa ser essa espessura, pode ser uma de 2 já atende. Ela vai comprar umas pedras. E antigamente lá compraram, com quem construiu a casa, usou com uma espessura grande. Eu falei, devia ter uns 4 aquilo ali. Eu falei, desnecessário. 2 você já vai te atender. Então, isso é no dia a dia. Eu estou sempre avaliando, né? Então, tá. Você vai colocar um porcelanato na parede, você não precisa colocar um com alta resistência, né? Tem para alto tráfego. Então, Entendi. né? Então você vai sempre avaliar qual é a função daquilo. Mas a função é estética. Beleza. Então faça, então compre, gaste mais, se vai te satisfazer. Mas então O estou sempre teu colocando papel de orientar.
De orientar De você orientar. fez, mas... Entendeu? E o inverso? Porque você, às vezes, está falando que, olha, vamos fazer desse jeito, vai ter um custo menor. E quando acontece o inverso, de você ter que falar para o teu cliente que uma tinta com melhor qualidade para a área externa vai ser melhor, e isso vai encarecer. Um piso vai ter que ser melhor por conta de determinados quesitos. Como é que você convence o teu cliente que está reticente a isso? Usando os determinados requisitos. Porque, explicando, assim. E aí, que eu te falo, investigando, ajudando o cliente a se conhecer qual é o objetivo dele. Orientando o cliente. Então, a gente tem a técnica. Então, olha aqui, legal, então tem alguma coisa que vai ser mais barato, mas você vai ter que pintar de novo daqui a 5 anos. Agora, com outro, você só vai fazer, você vai se preocupar daqui a 10, sei lá, ou tô dando um exemplo assim. Mas aí sempre colocando para o cliente as opções e ele decidir. Às vezes, eu falo a minha opinião, às vezes acontece, o cliente fala, eu não sei, tô perdida. Aí eu falo, meu valor, olha, eu prefiro gastar a longo tempo, eu vou morar aqui 30 anos, 40 anos, 50 anos. Então, eu não gosto de fazer obra toda hora. Agora, eu gosto de fazer, eu enjoo, eu quero fazer obra toda hora. Então, compra alguma coisa, não precisa gastar uma coisa que vai durar tanto. Entendi. Tá vendo, galera? Você que tá querendo reformar o seu apartamento, sua casa, não fique de orelhada. Contrate uma arquiteta competente para evitar esse tipo de problema que sempre tem. Obra é complicadíssimo. E outra coisa, não espere você que uma obra vai durar um mês. Não vá. Ela não vai durar um mês, ela vai durar 2, 1 mês e meio, porque sempre tem uns percalços, né? Uhum. Eu passo assim, coisas que... eu acho que vai durar tanto tempo e nunca dura esse tempo que é estipulado. E me diz uma coisa, você prefere trabalhar autônoma ou para alguma empresa? Como CLT, por exemplo? Boa O que é mais fácil hoje em dia? De novo, depende da pessoa. Para mim, eu não tenho uma resposta ainda para isso. Ainda para essa pergunta, ainda não tenho uma resposta. Eu vejo prós e contras dos dois. Eu gosto dos dois, entendeu? Tô aberta. Tô aberta. Eu não tenho uma preferência. Eu tenho o prós de cada um. Para mim, isso é muito do pessoal, né? Para mim, eu vejo que a diferença é que você tem que fazer de tudo quando você é autônoma, né? E aí, por quê? Porque para mim eu trabalho sozinha. Então, eu até tenho umas parcerias. Eu tenho algumas arquitetas amigas, né? Que a gente trabalha junto, mas no fundo eu estou ali me administrando. Então, isso é um grande desafio, porque te demanda muito e você tem que fazer várias coisas. Então, captar cliente. Então, quando você trabalha numa empresa e você tem setores para cada coisa... A coisa já veio mais fácil, né? Aí eu me sinto... Vamos falar de realização profissional. Me sinto realizada nas duas. Mas aí, quando eu estou numa empresa, eu me sinto realizada no que aquilo que eu estou me dedicando. Tem coisas que eu não preciso fazer. E aí eu posso me focar no que realmente vai ser útil, o meu papel ali, entendeu? E ali
é o que me satisfaz. É uma das Uhum. coisas que me satisfaz. A outra, agora, quando eu tô autônoma, a satisfação profissional, a realização profissional, tá no contato com o cliente, talvez, eu acho. Talvez, não A sei. forma que você tem de criar também, talvez, Não, a porque... liberdade. Porque A você, liberdade de... autônomo, você cria aquilo que você tá afim de criar. Mais ou menos, não. É o que o cliente... É o que aparece de cliente para você. Não, o que eu tô te Sim. falando é que, por exemplo, você trabalhou numa grande empresa Aham. de escola. ensino de Aham. idiomas Aham. que Uma tem rede. um padrão. Não é Ah. qualquer coisa que você queira fazer. Ih, mas eu adoro. Adorava. Isso não me sentia limitada, não. Não. Pelo contrário. Pelo contrário. Então vamos falar disso aí. Como é que Porque... foi essa tua experiência Não, então... trabalhando para uma empresa de idiomas, uma Uma instituição rede de de ensino? escolas. Aham. Vamos lá, uma instituição de ensino. Eram mais de 60 unidades. 60 unidades? Mas, Enfim, então, como eles tinham... Era padronizado, né? Toda a parte... Então, quais eram as cores, os móveis... Então, qual o piso... Tudo Já era era que meio uma padronizado. receita de bolo, né? Isso. E aí, tem o outro lado da arquitetura, tem um lado da arquitetura, do planejamento, do gerenciamento. Então, é isso que a gente já falou aqui, questão de cronograma. Então, era um desafio. Então, eu sou muito ligada no desafio, né? Então, ali, o desafio era você fazer a obra naqueles 2 meses das férias. E tinha aquilo. E tinha aquilo e não tinha como. Então, você tem que ter muito planejamento e muito controle. E ali, muita atenção. Era tenso, mas era muita adrenalina, né? Então, muita adrenalina ali. Eu tinha o cronograma e com as pequenas folgas. Se tinha algum problema, algum imprevisto que atrasava aqui... Então, ficava assim, espera aí, se atrasar aqui, bom, a gente atrasou, esse não pode atrasar. Aí eu tentava antecipar. Então, isso era uma adrenalina, assim, para mim é super gostoso. Você tinha alguma equipe de manutenção trabalhando contigo? Tinha, mas era mais do dia a dia. A gente contratava tudo, né? Eram empreiteiros que fazia a gente... tá. Aí, como é que era? Eu visitava todas as filiais e via a demanda. Conversava com os gerentes, né? Aqui eu preciso de mais 2 salas. Ampliação. Cara, o gerente e obra. sempre tá precisando de alguma coisa para a Sim, unidade. lógico. Sim. E você sabe sim. onde eu trabalho, você sabe qual é a demanda deles. E a gente tenta suprir essa demanda, mas às vezes eles não entendem que tem uma prioridade. Sim. Entendeu? Sim. E como é que você fazia isso? Então, aí eu listava tudo, ia em todas as filiais, e conversava e anotava e fazia o questionário de todas as filiais. Aí sentava eu e minha gerente, e aí a gente analisava, né, o que ia fazer. Então, acontecia muito, tipo, vamos trocar o piso de todas as filiais, exemplo, porque tá tudo velho, problema, rejunte, escuro e tal, não sei o quê. Vamos trocar o piso. Então, a gente fazia. Então, sei lá, de 60, vamos fazer de 20 em 20 filiais. Tinha os custos. Então, a gente fazia uma previsão de orçamento. Aí, os orçamentos são bem, a grosso modo, por metro quadrado. Então, fazia todo o levantamento. Então, a gente pegava coisas de investimento, coisas de manutenção, a gente setorizava, né? Avaliava. E aí, apresentava tudo para a gerência. Para a diretoria. É lógico que na diretoria colocava os valores e aí eles queriam decidir o que ia fazer. Aí a gente decidia e voltava com o gerente e falava: isso eu consegui aprovar, isso eu não consegui aprovar, isso eu consegui aprovar para o ano que vem. Mas aí é a diretoria que decide, né? E aí, né, aquela gente...
Dar a boa notícia é bom, dar má notícia sempre é chato, mas não tem outro jeito. É, porque na maioria das vezes a diretoria, ela não, é, ela não conhece da parte de obra. Uhum. Ela conhece da parte econômica, ela conhece do As bom metas, Você tá entendendo? Do principalmente bom metas andamento do negócio do dela. negócio. Uhum. Só que quando a gente fala que precisa de alguma melhoria em termos de engenharia, de arquitetura, às vezes eles são meio reticentes São. quanto a isso, né? São. Nossa, a gente São. passa cada coisa. Mas aí eu ia muito explicando os riscos. Olha, aqui você tem risco de multa. Aqui você tem risco de cliente ficar insatisfeito. Aqui você tem risco de acidente. Aqui você tem risco. Então, colocava, registrava tudo e sempre deixando o cliente decidir. Você falou uma coisa interessante. Ou o chefe decidir, né? No caso. Você falou uma coisa interessante, o risco de acidente, o risco de multa. Antigamente, não se dava tanta atenção para acessibilidade. Eu, por exemplo, onde eu trabalho, hoje eu estou tendo que criar projetos que se adequem a uma pessoa que porta uma cadeira de roda, a uma pessoa que tem deficiência visual, Uhum. Piso tátil, Uhum. corrimão em 2 alturas, Uhum. uma rampa com 6 a 8. 8,33 6 a de 8% de inclinação, inclinação. Uhum. entendeu? O que você faz, o que você fez naquela época, né, para melhorar a acessibilidade para essas pessoas? Porque foi o que eu te falei, antes não se dava muita importância. Hoje você pode até pagar uma multa. Uhum. Hoje uma pessoa que tem alguma deficiência, que sofre um acidente dentro de um estabelecimento que é renomado, Uhum. hoje, cara, incide um monte de coisa junto. Como é que você fazia Uhum. para convencê-los a, esse corrimão não pode mais ser assim, essa rampa não pode mais ser assim, eu tenho que ter pelo menos um sanitário adaptado. E toda adaptação gera um custo, né, cara? Você pega tudo que existe e vai ter que transformar para tudo que tem que ser feito. Eles entendiam isso? Então, 2003 para 2004 foi quando eu entrei nessa empresa de legalização, que eu falei que eu fiz legalização que eu ia dos municípios pesquisar. Então, uma das coisas que fez expandir para a empresa naquela época foi justamente quando virou lei de adaptação dos estabelecimentos comerciais para acessibilidade. Então, na época, ainda existia o Banco Real, ABN. Aí, então, era banco. Então, a gente trabalhava com Olha lá, banco. não fala isso não, senão o pessoal vai entender a Enfim, idade da não, gente. E aí, não, eu falei 2003. Mas, enfim, então, os bancos, né, a gente fazia muito aprovação de projeto para banco, que foi na época que estava fazendo essas reformas, enfim, que o pessoal, que o comercial fechou o contrato. E então nunca tive dificuldade, porque eu fui contratada para fazer isso, né? Essas aprovações. Eu não fazia projeto. Na época era uma empresa de legalização. Então tinha um escritório que fazia projeto e eu só fazia as licenças, a BITS, essas coisas. Eu avaliava, eu estudava a legislação, via tudo. Então, olha, aqui essa legislação precisa de um corredor de 1,20. Aqui, porque não é só ter rampa, você tem que ter a circulação, né? Bombeiro também, o bombeiro exige muito Sim, disso, sim. né? E aí, então, eu estudava toda a legislação, pé direito e tal. E aí, eu pegava o projeto, fazia análise
se estava da parte de legislação, se estava adequada, mandava o ok ou alguma observação para o departamento de projetos, depois ia lá, tirava a licença e tal. Então, o foco era as legislações de banco. Agora, depois disso, já virou lei, então nunca foi muito complicado. Porque eu estou te falando, os riscos. Risco é multa. Agora, o que a gente sempre procurava fazer, já que vai fazer fazer obra para adequar, vamos resolver tal problema que estava esperando. Aí a gente otimiza, tentando sempre otimizar. Então, acho que era um bom caminho. Nunca tive muito problema, mas porque a gente estava sempre otimizando. Já que a gente vai ampliar essa sala de aula, vamos aproveitar e fazer o banheiro de deficiente. Vamos adequar, Vamos adequar. Ah, então aqui, já que a gente vai fazer tal coisa, aqui está faltando fazer a rampa, vamos fazer a rampa. Entendi. Já que Já que tá fazendo isso, vamos fazer. É muito nossa. É o jaque porque na maioria das vezes a gente faz o provisório definitivo, né? Esse aqui é o problema. Esse é um problema. O provisório definitivo, não. Vamos fazer desse jeito aqui e enquanto não existe o jaque, vai ficando. E até que o jaque apareça, entendeu? Isso é. Quando é cliente, aí autônomo, né? Como autônomo, cliente, pessoa física, né? Onde a pessoa mora, aí isso já não é muito comum. Já tem essa noção de que vamos fazer uma coisa mais a longo prazo. Já pensa mais a longo prazo. Né? Porque dá um outro valor. Entendi. Eu acho que rola isso. Lala, olha só. Adorei conversar com você. E vou te convidar para vir outras vezes aqui para a gente aprofundar mais o papo. Falar de outras coisas, coisas que você queira conversar com a gente. Eu queria saber o seguinte, para quem está nos assistindo, quero fazer uma reforma, quero contratar uma grande arquiteta. Deixa seu contato. O Arthur vai colocar ou aqui, ou aqui, ou aqui. Aí vai ficar a critério do Arthur. Eu nunca sei onde ele coloca essas coisas. Lanúzia Gaio Arquitetura. Lanúzia Gaio Arquitetura. Instagram. Aí já dá para... Você tem um portfólio? Instagram, Aí eu trabalho muito com parceiro fazendo os projetos. Então, ainda estou divulgando os meus trabalhos mais pessoais. Então, Arthur, você que vai comandar esse Lanúzia Gaio... Como é que é? Arquitetura. Lanúzia Gaio Arquitetura no Instagram, ou no Facebook, ou seja lá onde Arthur quiser colocar. E tô te esperando aqui pra gente falar mais coisas sobre arquitetura. Tenho várias perguntas aqui, senão a gente vai se estender demais. Entendeu? Muito bom te ver, sempre muito bom te ver. Galera, se você gostou, deixa o seu like, curta, compartilha. Pra gente é muito bom. Vai fazer com que o Cesseira produza conteúdos de nível para vocês. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Ficou bom?
Esse não é menos? Sim, mas nesse contexto não. Ó, aí, ó. Quer ver? Não, não é o... Aqui, ó. Ué, por que tá aparecendo isso? Aqui, ó, isso aqui não está aparecendo, mas é porque essa televisão tem um formato diferente disso aqui, mas aqui na tela ele aparece. Vou ter que diminuir. É aqui, ó. Tá vendo? O certo seria isso tá aqui assim, ó. Ó. Tá vendo? Tá aqui e o Leandro é a mesma coisa. Aí eu consigo tirar isso aqui, ó. Essa aqui, aquele braço ali. Eu acho que é isso aqui. Cara, eu acho que eu vou começar a colocar eles assim. E essa câmera, não sei se eu coloco mais um pouco pra frente. Aqui, o certo, ele tá... Esses dois negócios que tem na mesa aqui, tá vendo aqui, ó? A mesa tem que centralizar ela. Então, vou te falar uma coisa. O que eu queria fazer, se você quisesse fazer uma coisa legal comigo aqui, eu queria reformar esse banheiro, trocar essas coisas aqui. E eu queria fazer um esquema com essa mesa, cara. Eu preciso diminuir isso, sabe? Compactar. Eu tenho esse monitor aqui, que é um monitor que me dá isso aqui, ó. Me dá dessas câmeras aqui, né? O que você pode colocar para cima? O que você pode colocar Ó, de... aqui. Ó, esse monitor é isso aqui. É o monitor que está saindo aqui. Isso aqui ó, o remédio. Tenho saliva na boca. Aí eu quero só bala. Pra mim, bom é só bala. Se eu beber muita água, eu tenho que tomar toda hora. Então, isso aqui é o tal do Apple Cam, que chama. Que é uma câmera que eu consigo colocar no telefone. Aí eu ando aqui